Oi, pessoal. Mais um jogo novo da Jacarola Jogos Didáticos. Esse também é um jogo que vai um pouco mais para a questão da alfabetização, né, do conhecimento das letras, que é uma preocupação muito grande dos pais, de alguns professores. Eu não compactuo dessa preocupação, pelo menos não na educação infantil. Mas no final da educação infantil, sim, aí eu acho que a criança já tem essa capacidade de entender para que servem as letras, né? Porque ela já está adquirindo mais entendimento sobre o sistema alfabético, então ela já é capaz de fazer esse tipo de exercício de conhecimento de letras sem que se torne algo cansativo ou sem propósito, né? Mas já entendendo para que servem as letras. Primeiro é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tá? Não adianta a criança decorar nome de letra enquanto ela não entender para que as letras servem. E isso elas entendem a partir do letramento, né? Que a gente mostrar para a criança e fazer ela perceber a palavra no mundo, nas placas, nos rótulos, em tantas outras questões que a gente pode mostrar e ajuda ela a entender a função, ajudá-la a entender a função social das letras, que é a leitura e a escrita, né? Então, para a gente pensar um pouquinho antes de começar a fazer esse tipo de jogo a troco de nada, antes de ficar lendo o alfabeto na classe com a criança totalmente descontextualizado, tá? Esse jogo, ele é para conhecimento das letras, mas eu busco essa contextualização, né? Esse conhecimento das letras a partir da palavra, a partir da sua função social real, que é a escrita de palavras. Conhecer as letras é importante? É, mas a partir do momento em que a criança sabe para que elas servem, ainda que ela não consiga usá-las da forma correta, ou seja, escrever, mas que elas conhecem que as palavras, as letras servem para escrever a palavra que a professora lê no livro, que ela vê no rótulo, na placa, na lousa escrita, né? Então, que ela usa para escrever o próprio nome. São esses cuidados que a gente tem que ter, tá? E pensando nisso, em vez de fazer esse jogo um jogo simples, onde o professor vai falando a letra e a criança que tem que encontrar e matar a mosquinha que tem a letra. Olha aqui que bonitinho, as mosquinhas todas têm uma letra, as vogais são duas de cada um, tá? Que é para aumentar um pouco as possibilidades aí, porque elas vão, na verdade, achar essas mosquinhas, essas letras, a partir dessas cartas. Bom, são 31 mosquinhas, porque tem as 26 letras do alfabeto, e mais uma de cada vogal. Então, são as 26 mais 5, né? 31 mosquinhas com letras e 32 cartas. Quem ganha o jogo? Podem jogar, primeiro pode jogar mais do que 4 crianças até, tá? Não tem muita importância a questão da quantidade. Claro, também não vai colocar uma quantidade enorme, né? Porque fica menos competitivo. No final vai ganhar quem tiver mais letrinhas, mas como que as crianças vão conseguir adquirir essas letrinhas? Só a partir da professora falar, pega a letra A, pega a letra B, também acaba o repertório da professora, né? Ela vai ter que estar junto também o tempo todo, por conta de ler o que está na carta, mas pelo menos ela não vai ter que inventar ali na hora uma referência para aquela letra. Pode fazer isso também, não tem problema nenhum, tá? Até para buscar referências que a criança de fato conheça, como o nome dos amigos, por exemplo. Mas tem aqui já uma ajuda, né? Uma mão na roda aí das 32 fichas. Então, o jogo termina ou quando terminarem as 32 cartas, ainda que sobrem mosquinhas, ou quando todas as mosquinhas terminarem, tá? Porque uma coisa ou outra, vocês vão entender. Cada jogador, na sua vez, fica com a haste na mão. A haste mata-moscas tem uma ventosa, tá? Para grudar a mosquinha que a criança matar e pegar para si. E recebe uma carta, sorteia uma carta, na verdade, tira do monte, né, como se fosse um baralho, entrega para a professora ler o que está escrito na carta. Aqui, por exemplo, olha, está escrito: pegue a primeira letra da palavra queijo. Veja, eu busquei letras para a criança pegar a primeira letra, eu busquei palavras, na verdade, aliás, cujo som da primeira letra
seja bem enfático, né? Seja um fonema bem presente. Por exemplo, queijo, se ela conhecer a letra Q, né, vai ficar mais fácil para ela reconhecer que queijo começa com a letra Q. Não é para a criança olhar a carta, né? A não ser que seja lá nos anos iniciais, tem alguma criança que já consiga ler e queira fazer essa parte do jogo, ok, ótimo. Mas na pré-escola é o professor que vai ter que ler mesmo. E aí, obviamente, vai do professor dar ênfase, né, no fonema principal, inicial aqui no caso, da palavra queijo, e ajudar a criança a perceber esse som, tá? Bom, então, vamos supor, a criança pegou aqui o desafio de encontrar a mosca com a letra inicial da palavra queijo. Claro que primeiro o professor vai fazê-la mostrar, né? Vai fazê-la perceber qual letra é essa. Se ela tiver dúvida, se ela conseguir, né, falar o som, pelo menos o que, dizer o que, então o professor pode ajudá-la a procurar a letra Q. Vamos lembrar sempre que o jogo não é uma prova, né, para saber quem sabe ou quem deixa de saber. O jogo é um momento de aprendizagem, justamente para o professor ajudar a criança a construir e adquirir essa aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou a criança. Claro, o professor já vai deixando a cartinha do lado, né? Ela não serve mais porque o jogo tem que acabar quando terminarem as cartas ou quando terminarem as mosquinhas. E aí a criança vai e busca a letra Q. Aqui tem também a questão da dificuldade, porque as letras não vão ficar necessariamente viradas de frente para todas as crianças, né? Então também é um bom exercício de coordenação visomotora. Ela vai ter que buscar e ajustar a imagem da letra, por isso que é importante. E aliás, nem tem cabimento um jogo desse se a gente não tiver lá o alfabeto na classe, de preferência na altura da criança, tá? Eu digo que é um jogo para se jogar concomitante a esse alfabeto que está lá exposto, de preferência na altura da criança, para a criança poder ir lá e buscar a letra que a gente está se referenciando, inclusive quando a letra não estiver mais disponível aqui. Vocês vão ver que isso pode acontecer. Mas vamos lá, pegar a letra Q. Olha, a ventosa não é uma coisa extremamente forte, mas ela gruda bem. O que a gente tem que ensinar a criança? A gente tem que ensinar a criança que não pode forçar demais para não quebrar, e também não precisa. E se ela encostar e fizer alguma força, ela consegue puxar. Não vai ficar presa muito tempo, mas por ser plastificado, né, a mosquinha, ela vai pegar, tá? Também é um exercício motor interessante para a criança adquirir esse controle, né, da força e da localização que ela usa, tá? Para algumas crianças pode ser difícil no começo, mas eu acredito que no final da etapa 2, do último ano da educação infantil, já não seja um problema, a não ser para as crianças que tenham realmente alguma dificuldade de controle motor de força e dessa coordenação visomotora, tá? Mas vamos lá, grudou, peguei a letra Q, então ela é minha, né? Eu junto aqui do meu ladinho e no final eu vou contar como um ponto. Cada mosquinha é um ponto, quem tiver mais pontos vai vencer o jogo, tá? Claro que não precisa ter esse caráter competitivo, pode ser só o caráter desafiador de encontrar a carta que está saindo lá, a letra que está saindo na cartinha. Aí o professor é que escolhe. Mais um pouquinho dessa competição, de já ajudar também com a questão da contagem, né? Não tem problema nenhum. Bom, só para vocês entenderem como é que são as cartas, né? As propostas que elas trazem. Então, obviamente, tem para encontrar a primeira letra de palavras que começam com vogais, né? Por isso até que tem mais vogais, porque são as letras que as crianças têm mais facilidade de perceber esse fonema. Mas tem também outras, como no caso do queijo, que o primeiro fonema, o fonema inicial, ele coincide com o nome da letra, né? Então fica mais fácil para a criança identificar, como é o caso dessa daqui, olha, a primeira letra da palavra bebê. B é o nome da letra B, né? O som B inicial do bebê é o nome da letra B. Então, para ajudar nessa questão e também para contextualizar, para as crianças entenderem que as letras estão dentro, no início, no final, enfim, das palavras, tá? Aí temos também outras propostas, olha,
Por exemplo, pegue a última letra do seu nome. Essa aqui também deve ter umas 2 cartinhas dessa, né? Porque a gente tem que ver que não são as mesmas crianças que vão pegar as mesmas cartas. Então, pegue a última letra do seu nome, o que vai acontecer? Aqui vai começar a entrar em conflito, porque pode ser que alguém já tenha pego essa letra, por ser uma vogal, provavelmente, né? Ou por ser qualquer letra que coincida, de repente, com uma que já saiu, com o final do nome ou início do nome do outro amigo, tá? Então, tem também esse tipo de cartinha. Pegue uma letra do seu nome, quer dizer, qualquer letra do seu nome, que ainda sobrar na mesa, né? A criança vai pegar. Pegue a primeira letra do nome do seu amigo. Isso é interessante, mas aí a professora tem que saber a primeira letra do nome de qual amigo você vai pegar. Ou depois que ele pegou, você pegou o Y. Quem que é o seu amigo que o nome começa com Y, né? E aí veja como a gente já está trabalhando não a letra pela letra, mas a letra dentro da onde ela está inserida, que é a palavra, né? E palavras que de preferência façam sentido para a criança. Olha, pega a primeira letra do nome da professora, aqui, primeira letra de palavra que começa com vogal, e tem várias por aí. Das consoantes cujo nome coincide com o fonema, né? Tem de todos, tá? Então vai ter pro B, vai ter pro V, vai ter pro D, vai ter pro C, no caso, com C mesmo, C com E, né? Para ajudar a criança um pouco nesse entendimento, enquanto ela vai fazendo o reconhecimento das letras, tá? Mas, obviamente, nada impede que o professor vá falando aí aleatoriamente, pedindo para a criança pegar aleatoriamente. Lembrando que o jogo, ele é só um momento, né, de um exercício de estabilização aí do conhecimento das letras, mas com a ludicidade do próprio jogo e da própria interação entre os colegas, porque óbvio que o colega vai apontar, vai ajudar a apontar, né? E aí também vai do professor permitir isso ou não, até que ponto, tá? Então temos aqui, olha, pegue uma letra qualquer, pegue a primeira letra do seu nome, pegue uma letra qualquer que você saiba o nome, tá? Então, nesses momentos, a gente vai ter que estar junto mesmo, não só para ler a cartinha, mas para poder ajudar a criança. E se tiver o alfabeto, então vamos supor que ela pegue aqui, ó. Pega a primeira letra do seu nome. E aí ela chama Maria e não temos mais o M. O M já foi pego. Só tem um M, o M já foi pego, a mosquinha que tinha a letra M. O que a criança faz? A criança fica no vácuo, né? Não vai ter a letrinha para ela pegar. Mas ela pode mostrar lá para a professora garantir que ela sabe qual que é a letrinha do nome dela, ou então indicar qual é o amigo que está com a sua letrinha. E aí o professor já vai observando e avaliando o conhecimento dessa criança, tá? Mas lembrando, dentro do contexto, tá? Porque conhecer a letra por conhecer a letra não garante que a criança entenda o sistema alfabético, não garante que a criança saiba usar a letra. Então a gente tem sempre que fazer essa associação da letra com a sua função social real, que é a escrita e a leitura, tá? De palavras, de textos, de nomes, enfim, de coisas que façam sentido para as crianças, tá bom? Então são 32 cartinhas, são 31 mosquinhas, lembrando que todas as letras do alfabeto e mais uma vogal de cada. A ventosa, a palminha, né, o mata-moscas aqui com a ventosa, que também ajuda a trabalhar a questão do controle motor, para a criança conseguir colar a sua mosquinha. E eu acho que é um jogo bem completo, bem interessante aí, fora do padrão, né, que é só aquele exercício muito simplista de reconhecimento de letras, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, vejam se suas crianças já chegaram nesse ponto, nesse entendimento, né, do que está proposto aqui nas cartinhas, ou vão começando a trabalhar para sentir isso, para perceber isso. E aí vocês podem propor outras questões, que não só as que estejam na cartinha, trocando as palavras, como são vocês que vão estar lendo, né? Vocês podem fazer isso à medida que a criança for, por exemplo, estabilizando, né?
memorizando o que está escrito lá. Ah, ela vai pedir a primeira letra de bebê, eu sei que é essa daqui, né? E aí você não vai ter muita certeza depois de um tempo se a criança realmente teve essa percepção ou se ela decorou. Então você pode ir mudando a palavra. Por exemplo, você viu lá, pega a primeira letra da palavra bebê e você troca por outra palavra em que o B, enquanto fonema, coincidente com o nome da letra, esteja presente. Por exemplo, bexiga, trocar bebê por bexiga, mas garantir que a criança vai encontrar a partir do mesmo desafio, porém sem o risco de estabilizar a tal ponto que decore, né? E não seja mais um desafio para ela. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se interessar para vocês, peçam lá, encomendem pelas minhas redes sociais ou pelo WhatsApp. Eu aguardo. Beijo.